E aí, eu sou o Mats e eu estou aprendendo a fazer jogos sozinho. Eu sempre gostei de tentar entender como as coisas funcionam. Gostava de ver vídeos na internet, tipo os do Manual do Mundo. Gostava de ver canais de ciência que passavam na minha TV. Enfim, todo tipo de coisa. E claro que quando eu era adolescente, isso em 2019, quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu também gostaria de aprender a fazer jogos. Um pouco mais tarde do que muitos que eu vi aqui no YouTube que aprenderam sobre jogos quando tinham uns 12 ou mesmo quando eram criancinhas. Eu não, eu aprendi lá pelos 14 mesmo. Mas eu era pobre, ainda sou, mas era um adolescente pobre, não tinha grana para comprar um PC, eu tinha apenas um celular, então a única coisa que eu podia fazer era pesquisar como fazer jogos no celular. E provavelmente foi essa frase que me levou até um aplicativo chamado Pocket Code, que para quem não sabe é basicamente um aplicativo bem simplinho de fazer jogos 2D usando bloco de lógica, não programação real. É bem legalzinho e eu lembro que eu tinha feito bastante coisa lá. Mas é uma história longa, então vou resumir. Eu fiz bastante joguinhos simples com a ajuda do YouTube. Em algum momento, meu celular quebrou. Sem celular eu não pude mais fazer nada. Chegou a pandemia 2020. Eu já tinha celular nessa época, mas já tinha esquecido dos jogos. Passou toda a pandemia, 2022. Lembrei de novo do Pocket Code. Fiz algumas coisas, mas entediei. Me ocupei com o trabalho, estudos, um monte de coisa que eu tinha naquela época e esqueci de novo. Passou mais tempo ainda, 2025, tava eu lá sem nada pra fazer e de repente bateu essa nostalgia. Lembrei dos jogos que eu tinha feito, que infelizmente todos se perderam porque não tinha como eu salvar. Lembrei dos meus amigos se divertindo, testando, por mais que fossem joguinhos simples, que aliás só podiam ser jogados no meu celular, não dava pra exportar como a APK, ou na verdade eu não sabia como. E lembrando disso me deu uma vontade de tentar de novo. Eu sabia bem mais do que quando eu era mais novo, então muita coisa ficou mais fácil. Tentei fazer algumas coisas bobas, tipo um joguinho de turno baseado numa ideia do meu irmão. Depois pensei em tentar simular uma física de carro e consegui de certa forma algo simplificado. Mas com o tempo percebi que o Pocket Code era muito limitado. Eu queria fazer mais coisas e coisas mais complexas do que ele podia me oferecer. Então um dia, conversando com meu amigo, perguntei se no curso que ele estava fazendo envolvendo criação de jogos, ele descobriu algum aplicativo de PC que usasse essa mesma lógica de bloco de lógica que nem o Pocket Code. Aqui eu já tinha um PC que eu consegui trabalhando. E ele me deu um tapa na cara, pelo celular, porque ele mora longe, e falou que o que eu deveria fazer era tentar aprender programação direto mesmo, e que não era tão difícil assim. Ele recomendou especificamente eu aprender C Sharp e programar na Godot Engine. Godot Engine. Daí eu gostei da ideia e fui tentar. Porém era um ambiente completamente diferente a Godot do Pocket Code, e eu sentia que se eu pesquisasse na internet eu simplesmente nunca acharia alguém ensinando os conceitos do Pocket Code na Godot. E eu nunca conseguiria converter esse conhecimento que eu tinha, porque eu aprendi de uma certa maneira no Pocket Code e simplesmente não sabia como era programação real, eu não sabia o quão diferente que era, o quão realmente ensinava de lógica, mas eu simplesmente não consegui saber como, então eu fiz uma coisa que eu me arrependi mais pra frente. Eu apelei pra IA. Eu pegava um conceito específico que eu conhecia e falava algo como faço isso na Godot em C Sharp? Daí ela me explicava, falava tintim por tintim, e isso me ajudou bastante lá no começo, mas com o tempo eu fui percebendo o que realmente significa aquela frase. Não dê o peixe, ensina a pescar. Eu não estava aprendendo a pescar, eu estava recebendo peixe diretamente na minha mão. E eu só ainda estava mastigando peixe porque a IA não conseguia mastigar por mim. Senão nem isso eu estava fazendo. Traduzindo, eu basicamente não estava aprendendo nada, eu só estava copiando e colando o código da IA. E essa era a pior forma que eu poderia fazer. Isso não é aprender, mas felizmente eu percebi isso rápido e mudei completamente o jeito. Tentei agora fazer sozinho os projetos, como esse bichinho que eu controlo com o teclado e o outro que fica seguindo, esses olhos que olham na direção do personagem, tudo bem básico, só para estudo, entender como funcionava, mas considerando que uma semana antes eu não sabia nada de programação. Tudo que eu sabia era fazer uns joguinhos bem porcaria no Pocket Code. Eu não sabia escrever uma palavra de programação. Tipo, o básico que eu sabia era if else, mas não sabia fazer nada com isso. Porém, o que me ajudou bastante foi que eu também
procurei projetos no GitHub que as pessoas compartilham, tentei estudar o código para ver como elas faziam, tentei procurar vídeos de pessoas no YouTube ensinando, vídeos das pessoas fazendo mesmo algum jogo. Aliás, foi o que mais me ajudou. Felizmente a Godot é bastante noob-friendly, então, tipo, tinha bastante coisa que ajudava iniciante. É muito prático de mexer na Godot, então foi uma ótima recomendação do meu amigo. Qualquer problema que eu venha ter, eu pesquiso ali como faço isso na Godot. Aparece lá um vídeo explicando tudo detalhadamente. Então, boa parte do meu aprendizado vem assim, de tentativa e erro, de olhar a documentação da Godot, ver o que cada coisa faz, tentar entender os conceitos que precisava. Então, como eu aprendi em C Sharp, eu também precisava traduzir a linguagem da Godot em C Sharp. Foi uma coisa meio ruim, mas eu sinto que foi melhor para mim aprender em C Sharp primeiro, porque C Sharp é um pouquinho mais difícil que Python, que é uma linguagem que inspira GDScript. Então, se eu aprendo o mais difícil primeiro, o mais fácil vai ficar super fácil depois, né? E nesse processo todo de ficar pesquisando em todos os lugares, um dos lugares que eu mais pesquisei foi o YouTube, claro. Porque o YouTube é o que mais tem informação assim de cara prontinho na tua mesa, toma aqui, aprenda logo e é isso aí. Foi muito bom, eu aprendi bastante coisa, mas eu fiz mais além de aprender, porque programação entrou na minha cabeça. Eu estava já consumindo conteúdo de programação já. Em algum momento eu cheguei em vídeos tipo: criei um jogo em X dias, ou fiz um jogo para uma Game Jam. Vídeos assim que mostram todo o processo, desde a ideia até o final, ou mais ou menos o que costuma ser o final desses projetos, porque eles não costumam ser acabados, normalmente são projetos só para estudos. Mas enfim, vídeos assim me inspiraram a fazer algo a mais do que eu estava fazendo, porque eu já estava num ponto que eu estava entendendo já o básico, mas eu tava quase largando. Eu nunca sentia que eu conseguia fazer algo muito complexo em comparação com os vídeos que eu via. Então eu fiquei meio que me comparando, o que foi meio ruim. Eu sei que eu tô na fase inicial do inicial, tipo, normalmente nesses vídeos a pessoa já edita desde criança e, sei lá, já são adolescentes ou ainda mais adultos, enquanto eu aprendi programação uma semana antes desse momento inicial. Mas querendo ou não, isso me motivou a tentar algo mais complexo. Eu queria tentar fazer um jogo que realmente tivesse cara de jogo e fosse jogável e não se parecesse com isso ou isso. Daí fiquei pensando no que eu podia fazer, pensei em várias ideias, algumas complexas demais, e percebi que eu deveria tentar fazer algo mais simples, algo básico. Para estudo mesmo, mantendo a ideia de estudo, é só uma coisa mais complexa. Então eu lembrei especificamente de um jogo que eu vi no meio desses muitos vídeos. Esse jogo feito pelo Lake. Isso me lembrou daquele minigame que tem dentro do Stardew Valley, que eu acho que é Rei da Pradaria, alguma coisa assim. Tipo, o início do projeto começou só como isso, um projeto pessoal de um joguinho que eu ia fazer só pra mim mesmo e talvez meus amigos jogarem. Mas mesmo assim, só pra não ficar com peso na consciência, tá aqui o canal de quem eu copiei a ideia. Não foi ele que inventou o gênero, mas eu copiei a estética, a ideia da monotonia de cor. Então, eu acho que é justo. Só não copiar a lore, os inimigos, só a estética mesmo. Então até agora o que eu tinha era isso, uma tela de início, esse bichinho careca com chapéu, xerife, escrito errado, xerife, e os botões aqui de configuração, de sair do jogo, de start, enfim. Mas por enquanto só o de start e o de sair do jogo funcionam, o de configuração tá meio como enfeite. E também essa animaçãozinha do bichinho respirando. Quando eu clico em start tem isso, posso andar, a arma aponta para onde eu aponto com o mouse, a movimentação bem simples com as setas, mas eu pus uma coisa chamada Mathlerp para ficar um pouquinho mais suave. Esses projéteis que eu já sabia fazer por conta do Pocket Code, e era isso que eu tinha até agora. Lembrando que eu só comecei a gravar quando eu já estava nesse ponto mais avançado, não era a ideia inicial fazer um vídeo sobre. Então nesse ponto eu já tinha criado alguns personagens com seus sprites, na verdade eu comecei por eles. Foi a primeira coisa do projeto que eu fiz, o que não é o padrão. Normalmente eles fazem uma base do projeto e é isso aí. Vocês já viram do protagonista, né, do xerife, então só falta dos inimigos, mas já vou mostrar eles. Primeiro eu vou mostrar a ideia que eu tinha por trás deles. Primeiro eu queria um bichinho simples, estilo zumbi, sabe? Aquele bichinho que anda diretamente na direção do jogador. E como a ideia toda do jogo é ficar mirando e atirando, um bichinho assim que anda na sua direção é o mais fácil de se matar, então pensei que ele seria tipo um tutorial.
Depois dele eu queria algo um pouco mais avançado do que um inimigo corpo a corpo que chega perto de você e fica te batendo. Então a ideia que eu tinha era colocar um inimigo que atirasse um pouquinho mais de longe, para já dar uma diferenciada. Depois eu quis colocar um inimigo que fosse mais difícil de acertar, porque os outros dois tinham uma movimentação muito simples, eles só andavam diretamente na direção do jogador. Tipo, enquanto um ia diretamente até chegar na distância corpo a corpo, o outro ficava só um pouquinho mais longe, mas ainda assim ele andava em linha reta igual. E o conceito disso é muito fácil de cauterar, muito fácil de matar. Mas eu queria alguma coisa que o jogador precisasse se esforçar mais para matar, então ao invés de um inimigo que fosse em linha reta, eu pensei que um inimigo que andasse meio que em zigue-zague fosse mais difícil de acertar. O ataque desse seria tipo uma investida que ele dá em direção ao jogador e só pararia quando batesse na parede. Acho que foi uma boa decisão minha, porque o tempo dele bater na parede é tipo o cooldown natural dele, algo que impede ele de ficar dando vários ataques seguidos. Além disso, eu tinha pensado em outra ideia, algo meio semelhante nesse conceito de ter que desviar do ataque. Porém, seria um inimigo que ficaria por fora da arena, e o negócio dele é que ele iria tacar laser no jogador. Sim, eu tava me inspirando em Undertale. E sinceramente essa é a mecânica que eu mais estava ansioso em fazer, porque eu queria saber como que ia ficar a loucura de ter um monte de bicho seguido e de repente do nada você ter que desviar dos lasers de uma coisa que ficaria flutuando por fora. Então sim, eu estava bem ansioso. Até esse momento só essas ideias que eu tinha, um melee, um range, um investida, não sei o nome desse comportamento, e um inspirado em Undertale, também não sei o nome. Até agora, 4 inimigos. E aqui os sprites deles. Primeiro, o pugilista. Esse cara com a pele escura, o bigodão bem estilo velho oeste, lenço no pescoço, cabelo meio bagunçado, camisa para fora da calça e braços levantados prontos para atacar. Me passa a vibe de que ele tava no meio do bar, do nada viu uma situação ali, uma briga, arregaçou as mangas e partiu para cima do jogador, por mais que aqui ele não esteja com os braços arregaçados, né? Ele tá normal. Eu tinha pesquisado um pouco sobre design de personagem antes de tudo isso. Porque, como eu disse, eu tava bem imerso em jogos, eu tava vendo tudo sobre. E uma das coisas que eu vi foi sobre os personagens serem diferentes até na silhueta, tipo, eles serem reconhecíveis mesmo se não tivessem cores nenhuma, se fossem completamente uma sombra, uma silhueta. E olhando assim, olhando os dois de lado, dá pra dizer que tá bom. Os dois têm um formato humanoide, mas o pugilista tem um formato meio diferente do xerife. Tem os bracinhos levantados, que já diferencia, tem o chapéu. Eu acho que eu fiz um bom trabalho nele. Depois, ainda mantendo a ideia de design de personagem, eu quis fazer o bandido, que seria aquele que fica lá com a arma atirando de longe. Ele é um humanoide também, mas eu deixei ele um pouquinho mais baixinho só pra diferenciar. Além disso, eu pus uma máscara na cara dele e essa camisa que, parando pra pensar, não existiria no Velho Oeste, porque é uma camisa meio listrada, parece uma camisa de time, mas não foi proposital, então não me critiquem. Eu acho que eu tava tentando fazer uma camisa xadrez. Além disso, ele tem a pele mais clara, porque o tom da camisa de time não combina muito, pois o tom da roupa deixava ele meio apagado, e a pele clara deu um contraste melhor, tanto no próprio design dele mesmo isolado, tanto no lado do jogador, que tem um tom de pele mais escuro, e o próprio pugilista, que também tem. Então, aí eu achei bom, dá pra diferenciar eles dos dois modos, tanto da silhueta quanto das cores, os detalhes da roupa, então até aqui eu tava mandando bem. Além disso, tem essa arma que ele segura que parece um palito de encontrar água do pica-pau. Saindo dos humanoides, eu fiz aquele inimigo que corre em zigue-zague. E pensando assim, tem o pugilista, tem o xerife, tem o bandido, tem toda essa estética de faroeste. Então, qual que é a ideia do que poderia vir depois? Obviamente um cavalo. E por algum motivo eu chamei ele de Cavalo do Bandido. E ficou assim. Essa criatura feia, de topetinho, pernas magrelas, mas ainda assim eu acho que ficou fofo, é o meu favorito. Depois disso eu percebi que um laser não passava muita vibe do Velho Oeste. Então eu queria algo que parecesse mais alienígena, e um pouco antes de eu começar a desenhar os sprites, eu tava jogando com meu amigo Terraria, jogando Terraria com meu amigo. Então, jogando lá, olhando aquele olho do Cthulhu, eu percebi que o que eu queria era um olhão voador que eu chamei de Olho Celeste. Então, até agora tem o Pugilista, o Bandido, o Cavalo do Bandido e o Olho Celeste.
Daí eu parti para a programação dos inimigos. Como eu disse, eu já estava estudando há algum tempo na raça e vi vários vídeos. E uma das coisas que eu aprendi é modularidade e escalabilidade. Que, resumindo, o que eu entendi é fazer o projeto de uma certa forma que cada parte seja como peças de Lego separadas, que eu posso depois juntar e pronto, tá aqui o seu projeto. Então eu sabia que eu deveria generalizar um script para que todos os inimigos funcionassem com a mesma base. E eu só precisasse mudar alguns detalhes diferentes. Eu sabia que eu não poderia fazer um if-else para cada tipo, porque senão ia ficar feio. Então, pesquisando, eu descobri as Finite State Machine, máquinas de estados finitos. Os modelos que eu vi pareciam que seriam mais para jogos mundo aberto ou RPG, jogos onde os inimigos já existem no mapa, então lá tinha um modo patrulha, modo idle, modo de perseguição, modo de ataque, tipo cada coisinha separada que faz sentido nos outros jogos, mas não nesse em específico. Então, como eu percebi isso logo, eu peguei os inimigos que eu tinha, escrevi como queria que eles se comportassem, e daí eu vi o que parecia semelhante ali e consegui 3 estados simples. O de spawn, para eles simplesmente saírem das portas. Movimento, para perseguir o jogador, ou ficar voando, no caso do olho celeste. E por fim, atacar. Que cada um ataca de uma maneira, né? Um ataca de perto, outro ataca atirando, outro ataca dando um dash, e o outro ataca atacando um laser. Eu achei esse método bom, então nem procurei muitos outros, porque eu achei esse bem simples de programar, escolhi esse mesmo. Então vamos lá, comecei com o pugilista primeiro, fiz um modelinho funcional dele, é bem simples de fazer, quando ele acaba de nascer, ele está em estado de spawn, porque ele acabou de spawnar. Nesse estado ele simplesmente anda em linha reta em direção ao centro da tela, porque todas as portas estão viradas certinho para o centro. Ele fica nesse estado até chegar dentro da arena. A partir daí, eles estão em estado de perseguição, que eu chamei de movimentação porque alguns não perseguem exatamente, só se movimentam pelo cenário. Esse é bem simples no caso do pugilista, porque ele só pega a posição do jogador, a própria posição, calcula a direção relativa a ele mesmo e vai lá e plau. Então, voltando lá na aula de matemática do Ensino Fundamental 2, o pugilista é o centro do plano cartesiano e o jogador é um ponto nesse plano. Daí o script faz um cálculo subtraindo, normalizando, fazendo tudo o que precisa e assim conseguindo o vetor de direção do jogador. Depois de pego esse vetor, é multiplicado pela rapidez do inimigo, que define como 115 pixels para o pugilista e o jogador com 150 para conseguir fugir melhor, e pronto. Agora ele anda na direção do jogador, mas não muito rápido para dar uma certa vantagem. Ele fica aí perseguindo o jogador até a posição dele ser menor ou igual a 30, que é o limite que eu defini, o limite do corpo a corpo. Daí fica variando entre esses dois estados, quando ele está perto do jogador ele ataca, quando ele está longe ele persegue e fica nesse ciclo até um dos dois morrerem. Então fui lá, coloquei a cena no script de spawn e pronto, estava funcionando. O único inimigo que tinha até agora estava spawnando e aleatoriamente nas portas, então pelo menos a parte das portas estava funcionando. Também fui lá, fiz um script bem simplinho de vida e coloquei neles. E fiz um para os projéteis se comunicarem com o script de vida dos inimigos, quando as colisões se colidissem. Ah, e eu deixei que o projétil não desaparecesse quando acertasse os inimigos, porque eu achei que ficou mais legal assim. Ao invés de só sumir, ele continua acertando os inimigos atrás até bater na parede e quebrar. Mas em compensação, eu coloquei que o dano dele diminuía a cada tiro que acertasse. Então chega num ponto que ele já nem faz mais efeito, porque o dano é 0.000 alguma coisa. Depois eu reparei que as sobreposições de camada estavam meio esquisitas, estava dando agonia, então fui lá e mudei. Ajeitei bonitinho, agora está funcionando normal. E também mudei os sprites da arma e do jogador para ficar ainda mais destacado quando tivesse assim no meio de um bolo de inimigos. Aqui sou eu mexendo nos sprites, modificando, tentando deixar bonitinho, daí ficou assim. Agora ele não é mais careca, a arma ficou meio prateada e os botões assim metálicos. Parece cinza, mas ainda é azul. Só usei tons diferentes de azul. Mas tá bom, tava funcionando, o pugilista tava spawnando, tava perseguindo o jogador, tava levando dano e morrendo.
Mas isso tava esquisito, tava seco demais. Ele só desaparecia, não tinha animação nenhuma para quando o projétil tocava neles. Além disso, a animação de bater ainda não estava funcionando. Na verdade, eles ficavam assim, tremendo desse jeito quando chegavam perto do jogador. Além disso, o jogador nem tem script de vida, então é impossível morrer. A primeira coisa que eu tentei fazer foi que quando eles levassem dano, eles dessem essa piscada. Eu queria que eles ficassem completamente azuis, só que eu só consegui completamente brancos. E eu não achei que ficou bom, porque até agora até a coisa mais clara era um azul clarinho e o branco ficava muito destacado, eu não gostei. Então eu fiz que ao invés disso eles dessem uma piscada onde eles só ficam mais brilhantes. Agora, quando eles levam dano, eles ficam parados por meio segundo. É bem rapidinho, mas já dá uma vantagem contra eles. Além disso, vocês devem ter percebido esse chão mais claro aqui. Isso foi só um retângulo branco que eu coloquei para medir mais ou menos onde fica o fim do comportamento de spawnar para começar o comportamento de perseguição. E eu fiquei parado nesse cantinho para testar porque antes essa área do retângulo ficava muito rente às portas, então quando eu ficava assim no canto eles só ficavam presos. Porque eles nasciam e já saíam do comportamento de spawn para o comportamento de perseguição. Então eles ficavam indo diretamente na direção que o jogador estava e não saíam do lugar, porque eles não tinham essa inteligência de desviar dos obstáculos. Mas depois eu arrumei, deixei um pouquinho mais para frente e agora está funcionando normal. Adicionei também lá em cima um contador de pontos, que cada vez que mata os inimigos, você ganha uma quantidade de pontos. Por enquanto só tem o pugilista e cada pugilista tá dando 10 pontos. Depois fui no jogador e configurei o script de vida. Não tem nenhum segredo, é só fazer a mesma coisa que fiz com os dos pugilistas, só que no jogador. E também criei essa barra de vida. Eu tinha pensado em um outro modelo, mas não gostei tanto assim. Agora estava na vez dos bandidos. Foi bem simples. Simplesmente peguei os arquivos do pugilista e troquei os sprites pro bandido. Fiz uns ajustes no range do ataque, adicionei o caminho da cena no script do spawn e pronto, coloquei ele para testar. Sem mexer em nada do código base, o bandido já estava funcionando, mas como vocês podem ver, as animações ainda estão meio esquisitas, porque o bandido tem animações que o pugilista não tem. Além disso, o bandido está dando dano via Wi-Fi e não deveria ser assim. Ele deveria atirar. Mas, pelo visto, eu devia estar com preguiça de programar, porque ignorei tudo isso e fui pesquisar como fazer um raycast, para eles desviarem um dos outros. Em algum momento eu devo ter percebido que os bandidos ficavam parados numa distância um pouquinho maior que os pugilistas. E como eles não tinham inteligência antes, os pugilistas que estavam atrás dos bandidos ficavam travados. E no meio da gameplay não incomoda tanto, porque você está o tempo todo andando, não dá para ficar parado nesse jogo, porque quando chega um monte perto de você, você derrete. Mas mesmo assim, como tudo isso é para aprender, eu quis fazer alguma coisa que funcionasse. Então o que eu fiz? Eu peguei esse raycast, essa flecha que você está vendo piscar em vermelho, e fiz ela sempre apontar para o jogador. Além disso, eu escrevi que quando colidissem com outro inimigo, ele andaria na perpendicular a ele, assim desviando no caminho. Sei que não é a melhor solução, ainda tem alguns erros, mas o que eu queria era só aprender o básico e eu consegui. Então, continuando, ok, agora sim deu vontade de arrumar o bandido. Primeiro eu tirei a habilidade dele de atacar via Wi-Fi, depois eu coloquei o script que fazia a minha arma invocar os projéteis na arma deles, fui testar e... nada. Eu estava recebendo a mensagem de que o projétil estava sendo spawnado, e eu sabia que o script funcionava. Eu literalmente só copiei e colei a parte que spawna o tiro. Mas não estava funcionando. Mexi por alguns minutos, descobri que na verdade estava sim funcionando, mas os projéteis estavam sendo spawnados fora da tela por algum motivo. Ajustei e... gore. Eles estavam se matando na minha frente. Fiz alguns ajustes para diferenciar quando o tiro era meu e quando era dos bandidos suicidas e... pronto, agora tá melhor, eles estão atirando, não estão se matando com os próprios tiros, mas eles estão atirando muito rápido. Além disso, eles ainda dão o mesmo dano que o jogador, o que significa que eu sou derretido em poucos segundos por eles. Então fui lá e deixei eles mais fracos, mais alguns ajustes e agora sim. O projétil não me mata mais tão rápido, não sai mais do peito deles, mas isso criou um outro problema. Agora eles não conseguem atirar para cima ou para baixo quando o jogador tá ali. E sim, eu vou deixar as balas deles fazerem essa curva engraçada. O problema não é ele não estar mirando para cima. Ele nem vai ter a animação de mirar para cima.
O problema é só o tiro que está sendo na vertical da arma dele não está me acertando. Então mais alguns ajustes e solucionei, mas acabei não gravando a solução em específico. Então ao longo do vídeo você vai ver funcionar em algum momento e é isso. Depois disso eu quis arrumar a animação de morte. Ainda estava muito seco, então eu quis fazer uma explosão, tipo a do Minecraft. Felizmente a Godot naturalmente já tem um nó que cuida de partículas, então tudo que eu fiz foi ver um vídeo sobre como usar e pronto, realmente não é muito difícil. Ainda estava meio esquisito, porque eu ainda estava tratando como se fosse uma explosão de fogos de artifício, mas os desenhos passavam mais a ideia de fumaça. Mas eu vou arrumar isso mais pra frente. Também estava muito esbranquiçado, então eu deixei um azul mais escuro. Ainda tá feio e vai ficar assim por um tempo porque eu também não gravei eu consertando, mas vocês vão conseguir reparar ao longo do vídeo. Foi nesse momento que eu decidi também colocar o cavalo do bandido. Então eu fiz a mesma coisa que fiz com o bandido. Peguei os sprites, troquei e... essa abominação da natureza. Primeiro que a animação dele correndo tá de um jeito que não faz muito sentido. Segundo que ele tá mais pra um pônei ou um cachorro do que um cavalo com essa altura. E terceiro que quando ele bate, ele simplesmente transmuta para um pugilista. Como eu disse, eu só copiei a base do pugilista e coloquei o cavalo, por isso que ficou essa coisa. Também é por isso que ele não tá andando em zigue-zague dando os ataques como deveria. Então bora lá. A primeira coisa de todas que eu tinha que fazer é arrumar esse design. Deixar maior e tal, e ele ficou assim. Dessa vez, diferente da outra, eu tentei não desenhar de cabeça, eu observei um desenho que eu achei de um cavalo correndo na internet e copiei os frames chaves, copiei só o necessário para dar essa ilusão de movimento. Além disso, fiz um pro ataque também, que ficou assim. Uma maravilha. Arrumei alguns detalhes, programei a movimentação dele, coloquei no jogo para ver como tava e... tá, tinha que arrumar o ataque. Fui lá passar mais meia hora escrevendo códigos e o dash dele não funcionava. Além disso, a movimentação de zigue-zague tá esquisita e muito rápida. Foi lá eu ficar mais meia hora e deu certo, de certa forma. O cavalo anda direito da dash, mas lembra o que eu falei sobre tocar na parede ser tipo um cooldown natural? Não funcionou bem. De novo fui e agora coloquei que quando ele encostasse numa parede ele saía do estado de ataque. E agora sim. Bonitinho, mas ele zigue-zagueando está muito lento. Em compensação, o dash estava rápido demais para desviar. Alterei a velocidade e coloquei esse glitter que fica como um rastro do cavalo quando ele ataca. Chamei de peido do cavalo. Arrumei o cooldown dos ataques dele, que está sendo instantâneo. E arrumei a animação do dash para ficar assim, com as perninhas encolhidas. Foi então que eu coloquei todos os inimigos juntos para testar, e eu percebi que eu havia criado um monstro. O tempo todo, quando os cavalos estão se movimentando, eles estão lá andando em zigue-zague. Mas se eles vão andar em zigue ou se vão andar em zague, é decidido por um cronômetro aleatório, o que às vezes causa cenas como essa. O seu posicionamento de mira, ele é baixo. O seu ADAD, ele é inexistente. Não sei se fico com ódio ou com orgulho dessas abominações que eu criei. Mas algo que eu já sabia desde antes de fazê-los é que desviar seria difícil. E tá aí a prova. Então eu queria fazer uma daquelas marcações que aparecem no chão avisando onde vai ser o ataque do inimigo antes de acontecer. Mas eu não sabia nenhum nome para descobrir como fazer isso. Então pesquisei na internet e a primeira coisa que já apareceu foi um post aleatório do Reddit de alguém chamando aquilo de telégrafo. Aliás, telégrafo. Tem um acento em algum lugar que eu não sei. E eu simplesmente adorei. É como se fosse um telégrafo que vai lá até você, o jogador, avisar que vai ter um ataque. E simplesmente eu achei perfeito. Então, a partir de hoje eu vou chamar assim. Então fui eu pesquisar em português, em inglês, How make a telegraph attack in Godot. But I don't think anything about this. Então o que eu fiz foi simplesmente estender uma linha gigantesca, maior que o cenário, e coloquei uma textura que desenhei e grudei no cavalo. A gambiarra que eu fiz foi fazer ela apontar sempre na direção do player, na direção que o cavalo vai atacar, e agora o ataque tem um telégrafo antes de acontecer. Fiz um teste spawnando só cavalos e ficou assim. Tava dando certo, mas estava feio. Mudei a cor, dei um efeito de transparência para ficar mais bonitinho, e agora tava assim. E o interessante é que agora dá para ver o quão diabólico é o ataque dos cavalos, e o que pode acontecer quando tem muito deles. E eu não comentei até agora, erro meu, mas o pugilista tem 10 de vida.
Em algum momento eu abaixei pra 7, mas não importa. O bandido tem 10 de vida, desde sempre, e causa 1 de dano também. O cavalo tem 20 de vida, e causa 5 de dano. E boa parte do jogo, a vida máxima do jogador, a vida máxima, era 60. Então significa que uma cena dessa pode simplesmente ser um fim de jogo. Além disso, algo que não comentei, mas os cavalos não têm colisão com quase nada além das paredes. E isso porque eu percebi que o movimento deles já é tão aleatório naturalmente que eles acabam nunca ficando sobrepostos. E quando se sobrepõem, eles logo saem de dentro do outro. Então não tem esse problema. Mas é isso, o telégrafo estava funcionando. Coloquei esse efeito nele, expandindo quando surge e sumindo quando acaba o ataque. E coloquei para os outros inimigos voltarem a spawnar para testar. E ficou assim. Foi aí que eu decidi consertar uma coisa que eu estava adiando há muito tempo. Eu precisava de uma animação de morte. Até agora, quando eu morria, o jogador só ficava travado. Mas era só isso. Ele conseguia atirar, ainda conseguia mirar, só que ele se tornava tecnicamente imortal e ficava infinitamente parado. Mas precisava de algo a mais que isso. Até porque toda vez que ele morria, eu tinha que fechar o jogo e abrir de novo. Então eu quis mudar. Primeiro eu tentei programar uma transição para o começo do jogo. Uma que o meu amigo recomendou lá no início, antes do primeiro vídeo que apareceu. Não do canal, do primeiro vídeo que apareceu aqui, do menu inicial e tal, a primeira gravação do jogo. Começou esquisito, mas fiz alguns testes, alguns ajustes e ficou assim. Ok, transição inicial pronta, agora era só fazer a mesma coisa ao contrário, quando o player morresse. E ficou assim, perfeito. Logo já passei para a próxima atualização. Até agora, eu tinha falado de 4 tipos de inimigos. Um estilo meio zumbi, que anda em linha reta e até o jogador e dá dano melee, o pugilista. O outro semelhante, mas que atira, que era o bandido. O outro que anda em zigue-zague e se lança, dá um dash na direção do jogador, o cavalo do bandido. E um que flutua em volta das bordas do mapa sem realmente perseguir o jogador, o olho celeste. Mas enquanto eu estava criando os outros, eu estava pensando em um outro conceito específico, um outro personagem que eu chamei de Belladonna. A ideia que eu tinha dela é que ela seria uma menina que andaria devagar em comparação aos outros e iria na direção do jogador e jogaria um frasco, que se acertasse daria um efeito de lentidão no jogador. E no momento que ele ficasse com lentidão, ela andaria mais rápido na direção dele e enfiaria uma faca. E ela também teria um telégrafo no chão mostrando onde seria o ataque. É engraçado porque os outros não têm nome, meio que é a profissão deles. Pugilista, bandido, né? Profissão. Cavalo e olho celeste, profissões, né? Mas Belladonna, o nome dela vem de uma série que eu vi uma vez, The Mentalist. E lembro que Belladonna era uma planta venenosa que existe na vida real também, que causa alucinações, é bem tóxica e tal. Então, como ela jogaria uma coisa que é um tipo de veneno que deixaria o jogador mais lento, eu achei que faria sentido. Além disso, não pensei em mais nada diferente. Talvez barista, porque é um frasco que parece uma bebida. Dama da Noite também, mas Dama da Noite remete um pouco a outra coisa. Assassina, mas eu não gostei de nenhum desses, eu gostei mais da sonoridade de Belladonna mesmo. Então fui fazer. Essa vai ser a única que vocês vão ver todo o processo criativo desde o início, porque os outros já estavam prontos desde antes de eu começar a gravar, então não teve o processo. Então fui lá, comecei com... Cachorros. Então fui lá, comecei com a base do pugilista, fui fazer umas modificações até se transformar em algo que eu achei que ficava interessante. Em algum momento eu percebi que o vestido dela era da mesma cor que a pele do bandido, só que eu não podia deixar mais claro, porque se eu deixasse mais claro que isso, ia ficar um pouco difícil de discernir a Belladonna do chão, por ser a mesma cor. Então é uma limitação de trabalhar com tudo uma paleta de cor. Eu deixei mais escuro então para ficar mais claro a legibilidade do design dela. Mas eu não gostei muito da combinação do vestido com a pele antiga, o mesmo problema que deu com o bandido. Então decidi deixar o tom de pele o mesmo que o do bandido. Coloquei esse lacinho no vestido dela, porque antes sem o lacinho, na primeira versão parecia uma camisola, e com o lacinho ficou parecendo mais vestido. Testei um chapéu para ver se ela ficava boa, como um cowboy, uma cowgirl, mas não consegui fazer bem, então desisti. Fiz as poses atacando, andando e tal, fui testar,
No início eu só copiei a base do script do pugilista, coloquei os sprites dela, fui testar e percebi que não tava muito legal a animação de ataque dela. Ela do nada decidiu dar uma de Elon Musk. Então mudei de ideia, fiz algumas alterações e ficou assim. Combinava e parecia que ela realmente estava levantando o braço para jogar alguma coisa. Aliás, em algum momento entre as gravações eu fiz essa transição de morte em que o círculo fecha assim, bem igual aos filmes de Velho Oeste antigos. Ok, a base da Belladonna pronta, comecei a desenhar o veneno. Eu queria um veneno igualzinho um frasco de Velho Oeste, daqueles pequenininhos que cabe no bolso. O problema é que ficou gigantesco. Mas tudo bem, é natural da pixel art algumas coisas ficarem tão gigantescas assim, para não perder o sentido. Porque se eu fizesse pequenininho, como se fosse realmente um frasco daquele de bolso, o frasco teria só 1 pixel de tamanho. Daí perderia completamente o sentido. Então, convenhamos que é melhor assim. O que eu queria é que fizesse uma animação meio em parábola, subindo e depois descendo. Mas não consegui fazer, então fiz algo mais simples. Apenas fiz o sprite crescendo e diminuindo quando cai. Também fiz o telégrafo da Belladonna. Se o jogador estiver nessa área, ele sofre o efeito do veneno, que na verdade é lentidão. Eu tô falando veneno, então algumas pessoas podem confundir, mas o único efeito que dá é lentidão, não causa dano no corpo. Até porque, como eu mencionei antes, ela fica lenta e ainda tem a faca, então seria muito forte se o veneno também causasse dano por envenenamento. Imagina, faca, lentidão e dano por envenenamento. Seria um pouco demais. Mas prosseguindo, eu também coloquei uma partícula no jogador para mostrar quando ele estivesse com efeito de lentidão. E algo que eu não comentei, mas vocês devem ter reparado, é que eu também fiz essa fumacinha saindo da arma depois de atirar. Só para dar um tchan. Ah, e eu também cortei o cabelo da Belladonna e coloquei uma florzinha no cabelo, porque Belladonna, que é uma flor no cabelo dela, tudo se liga e é isso aí. E chegou no momento que eu mesmo mais estava esperando, fazer o olho celeste. A primeira coisa que eu fiz foi juntar os sprites anteriores, que estavam muito esquisitos. Eu deixei mais semelhantes com tentáculos de lulas nadando. Até aí tudo certo, mas quando fui testar, percebi que era relativamente complicado de programar o movimento do olho celeste como eu queria. Então eu deixei de lado por um tempo e foquei nas outras coisas. A partir daí eu fiz várias coisas ao mesmo tempo e não cheguei a gravar vídeos separadamente, então eu adicionei um sistema de turno separadinho, ele ficou assim. Os primeiros 4 rounds só vem pugilistas. O round 5 é tipo um round de desbloqueio, não vem nenhum pugilista, apenas 3 bandidos, para a atenção do jogador focar inteira só nos 3 bandidos que vem. É como se fosse para apresentar um novo inimigo. Nos próximos 4 vão vir os pugilistas e os bandidos misturados. Vem mais pugilistas do que bandidos, porque bandidos são um pouco mais fortes. No 10º é tipo um round boss. Eu pensei em alguns tipos de round boss. O enxame, que seria vários de só um tipo de inimigo, e neles eles spawnam mais rápido que nos outros. O esteroides, que não é um nome muito bom, era para ser provisório, mas basicamente viria um grupo de um só tipo de inimigo. Mas eles estariam mais rápidos e mais fortes. O complô, que seria 2 inimigos juntos, tipo várias beladonas e alguns cavalos, ou só pugilistas e bandidos, algo assim. E por fim, o mini-boss, que seria um único inimigo aleatório, mas muito bufado, como se fosse uma ordem inteira. Teria muito mais vida, muito mais força, menor cooldown de ataque, só não seria extremamente rápido, talvez só o cavalo no caso do dash dele. Mas claro que implementar tudo isso era difícil, eu já estava programando há alguns dias, e tinha meses que eu não postava nada no canal, então a vontade de terminar logo estava me consumindo. Por isso que eu simplesmente escolhi o mais fácil de programar por enquanto, que é o enxame. Além disso, eu decidi deixar o olho celeste de lado por enquanto, para fazer uma outra hora. Mas continuando, a partir do round 10, de 10 em 10 inimigos, viria um round boss de enxame, onde o jogo sorteia um tipo de inimigo aleatório e viriam vários só desse. Daí do round 11 até o 14 tem apenas pugilistas e bandidos, e a quantidade vai aumentando de 2 em 2. No round 15 desbloqueei a Belladonna. Eu senti que ela era mais fácil de counterar que o cavalo, então deixei antes do cavalo, porque ela é um pouquinho mais fraca. No round 20 é mais um round boss de enxame, onde sortearia um inimigo aleatório e viria vários dele. E você torce para não cair 18 Belladonas ou bandidos. No round 25 desbloqueia o cavalo do bandido. E daí por diante, a cada 5 rounds,
tem um round boss aleatório, até você morrer. Então o desafio a partir daí começa a ser a sua vida, que vai cada vez ficando mais baixa, porque não tem como você não levar dano nenhum. Sempre algum inimigo vai te acertar. E além disso, eu abaixei um pouquinho a velocidade de disparo. Aquela velocidade de antes estava daquele jeito porque antes não tinha limite de inimigo, vinha toda hora, então por isso que era mais alta. Mas agora, que tá vindo com uma menor quantidade, se eu deixasse aquela velocidade, seria muito fácil o jogo. Com isso pronto, eu percebi que o silêncio estava alto demais. Decidi procurar alguns efeitos sonoros. Então fui em sites como BFXR, OpenGameArt.org e pegar neles alguma coisa que pudesse me ajudar, e depois de bastante pesquisa e teste eu consegui. Mas uma coisa ficou na minha cabeça, enquanto eu ia procurando, eu ia também testando o jogo para ver se o áudio estava tudo certinho. Em todos os meus testes, mesmo me esforçando ao máximo, eu não conseguia passar do round 17. A média era sempre mais ou menos no round 17. Então eu chegava no máximo a desbloquear a Belladonna, e nunca desbloqueava o cavalo. Porém, jogando os modos anteriores, eu percebi que boa parte da graça estava nesse cenário caótico insano que vem inimigo a todo momento, que você tinha que lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo, mas eu só chegava até a Belladonna, não estava chegando além disso. Então eu pensei bastante e percebi que eu precisava de alguma forma do jogador ter uma vantagem para ele chegar um pouquinho mais longe. Eu me perguntei se eu colocaria um frasquinho de curar que ficaria aparecendo na arena para o jogador pegar, se eu colocava algo que fizesse a bala dar mais dano ou atirar mais rápido. Porém eu já estava com a ideia na cabeça de que esse jogo teria dois modos. Esse seria o modo clássico, padrão, e também haveria o modo card roguelike, que eu me inspirei bastante no jogo do André Young, que eu esqueci o nome. Vai estar aparecendo na tela, provavelmente. Então eu não queria colocar muita coisa nessa versão inicial, na versão clássica. Eu queria as coisas mais diferenciadas para o modo roguelike. E depois de muito pensar, eu cheguei numa conclusão que não sei se é boa, mas é uma conclusão, com certeza. Eu percebi que às vezes dava para você matar 2 inimigos com um tiro só. Não era muito raro e nem muito difícil, mas também não acontecia o tempo todo. Então pensei, e se matar 2 inimigos ao mesmo tempo desse alguma habilidade temporária? Então a decisão que eu tive foi aumentar a velocidade da arma para 0.20 segundos, que é a mesma que a anterior. Mas dessa vez é uma recompensa, quando você consegue, seja por sorte ou por estratégia, matar 2 inimigos ao mesmo tempo, você ganha um buff temporário de velocidade. E além disso, você cura 1 de vida a cada unidade de inimigo que você mata. Então se você mata 5 inimigos, independente da vida deles, você ganha 5 de vida. Além disso, igual no buff de lentidão, também tem umas partículas saindo do jogador quando tá nesse modo. E aliás, os dois têm uma mecânica meio conectada, porque se você tá sob efeito da Belladonna, você não consegue pegar esse buff temporário. E também, se você já tiver sobre o efeito do buff, você é cancelado se for atingido pela Belladonna. Então tem essa conexão. E como não sou muito criativo com nomes, eu nomeei esse modo com o mesmo nome da função dele, que é On Fire. Então perfeito, agora testando ficou assim. Tá, Pode fechou, começar. fechou. É isso, é o Eu joguinho. vou... Tá, Primeiras impressões? tamo aí com o joguinho que nossa mano fez, vamos lá. Xerife. E tem Uhum. um xerife aqui, pô. Tá, vamos dar start. Ele já começa... Ó, tem a que animaçãozinha. bonito. Você que sugeriu. Ah. Tá. Tá. Ah, os carinha lá. A gente fez esses carinha aí, mano. Aham. Cara, Enquanto tá. vai ter outro carinha ou não? Vai ter Sim. outro carinha? Calma que tá Eu quero ver que... os primeiros níveis. Vamos ver, eu todo quero mundo ver tinha que- chegado até o nível 17, mas aí tem uma coisa diferente. Você reparou Eu nesse quero ver o que foguinho? acontece se eles me pegarem. Ai, eles me batem. Ó, vou dar uma dica. Quando você mata 2 com um tiro só, você fica com esse foguinho em volta. Quando você tá com esse foguinho, você atira mais rápido. E também cura 1 de vida a cada um que você mata. Ai. Dá pra desviar do tiro? Dá. Tá? Caralho! É, você reparou? Atirar no tiro dele.
Ai, que bom que eu sou semi-profissional Vampire Survivors. de Vampire Survivors. É. Eu sei me movimentar, mas eu não sei atirar, porque o jogo atira sozinho. O Vampire Survivors. Ai. Se você ficar segurando, ele fica atirando. Você só precisa mirar. Ah, ó, essa aí eu não sabia, eu tava apertando que nem LOL. Ah, isso aqui ajuda na gameplay. Ah, ué, ele dá passinho. Que legal, eu não tinha visto. Vou te falar. Ó, se chegar no 15, você desbloqueia um novo personagem. Novo inimigo. Tá. Qual que é o que as pessoas pegam? Ai, qual que é o recorde? Qual que é o recorde do seu jogo, hein? O meu recorde que eu fiz foi 8.000 pontos. Cerca de 8.000. Isso nessa versão, Na última versão. Mas em média você já passou, que faziam 1.200 nas outras versões. Tá. Mas não tinha cura, não tinha coisa. Ai, meu Deus. Ah. Entendi. Caralho, essa é inédita? Ou essa eu não tinha visto. Os outros eu tinha visto. Nossa, ficou mal bonito. Taca a garrafa. Aí eu tenho que matar primeiro as garrafeiras, depois os... Como que é o nome dos inimigos? Ó, esse que tá te batendo ali é o pugilista. Tá. Eu vou falar na medida que eles vão aparecendo. Ó, pezinho. Esse é o bandido. Ah, vamos ver no nível 20. Ó, a cada 10 níveis tem o round boss. Eita, a mira... Caralho. Eu morri. Morreu. Não. Eu não sei, eu achei estranho no final, me desregulou o cérebro. A mira Comecei, mexendo tipo, e o coisa não. Eu não sei, parece que eu tava mirando e ela tava jogando pra baixo da mira. Aí eu comecei a errar os tiros. Ah, tá. Talvez seja um erro do mouse mesmo. Do sprite do mouse. Ó, quero ver se você chega pelo menos no nível 25, que tem os cavalos. São 4 Tem bosses. cavalo! São 4 inimigos. O que? O tiro dá menos dano quando atravessa, né? É sim. Ou eu tô louco? Cada um que você varar vai diminuir o dano. E daí quando ele fica com 0 de dano, ele. Na vez que ele bater, ele quebra. Olha isso aqui. Ai, ele se mexeu. Ia dar certo isso ou não? Você tá pegando a lógica, mais ou menos. É que você não sabe alguns detalhes. Tá. Ó, eu tô tentando entender agora um negócio. Calma aí. Vou tentar deixar só 2 vivos. Pronto. Tecnicamente eu tenho que dar um tiro em cada pra eles ficarem com os dois com pouca vida. Só que aí eu não consigo dar outro tiro, e se eu der 2 tiros ao mesmo tempo, dando os 2 ao mesmo tempo, eu não consigo curar. Uhum. Cara, pera, deixa eu tentar fazer a matemática. Tá, eu tenho que dar um tiro em um primeiro e depois dar 2 tiros no outro? Será? Tipo assim? Aí. Ah! Você pegou a mesma técnica que eu inventei. Aí, ó. Deve ser a técnica certa mesmo. Aí, ó. Desbloqueou mais um. Morra, Beladona. morra. Ah, Beladona. Morra, Beladona. Agora eu tenho que me preocupar com mais isso. Ó.
100% calculado. Vai. Se você conseguir sobreviver mais um pouco, talvez tenha a chance de você ver os cavalos. No 25. Eu sou fã de cavalos. Eu também sou fã deles. Eles são zica. Nossa, é 25? Matheus, você me odeia? Nossa, cara. Qualquer coisa a gente faz um corte e coloca a versão secreta. Aê, Director's Cut! Uhul. Tá, 19. Mas eu tô fudidinho de vida. Meu Deus! Ah, você teve sorte. Não. Teve sorte de ser ela. Faz sentido. É que se vier várias ao mesmo tempo eu tô fudido, não? Só fica andando. Ah, tá. Elas não conseguem tão fácil assim. É, elas não têm previsão do futuro. Eu ia colocar tipo uma mira no futuro, sabe? Ia ficar mais difícil. O bandido apareceu atrás dela, parecia que ela tava de refém. Cuidado com esses cantinhos que você fica preso. Tá indo bem. Se você conseguir se curar mais um pouquinho, não vai sofrer pros cavalos. Droga. Cuidado com os bandidos. Calma. Sai. Agora até eu tô torcendo pra Ai. você, que eu quero ver você chegando no 25. Não, Ah, eu já ainda tava com pouca sem vida. Vai ter essa Era o chance outro que eu aí. tinha que bater. Ai, Ah, você deixou cair. Bora. Voltamos aqui então, a gente tá no modo 100% original. É, não é uma versão mais fácil. Onde você vai curar mais. Ó, eu aumentei 2 na cura que você recebe. Não é possível que você não vai conseguir agora. Ou, pelo visto, é verdade aquilo que dizem, que o dev, de tanto jogar o próprio jogo no início, acaba sendo muito bom no jogo. Ih, cuidado! Perigoso isso aí. Nossa, elas dói. Elas dói. Elas Cuidado dói com eu, isso. elas dói eu. Ih, agora não pode ficar parado. mas É tranquilo esse, mas não pode ficar parado. O que acontece se eu tomar garrafada de todas? Não, uma só, se uma te acertar, todas vão querer te esfaquear. É todas? Aham, todas, se você for acertado por uma, Ah, todas vão pra cima. É Então por é- causa que elas vêm além do né? Aham, Se você tiver lentidão, elas pegam a faca. sim. Então é tecnicamente fácil de cauterar, mas ao mesmo tempo é difícil. Um micro erro, você se ferrou. Aí, vai chegar no cavalo. É verdade. Olha só, eu tô full life, gente. Olha como que eu sou bom. Pior que é bem possível ficar full life no modo normal. Ah, mas é difícil. É. É que tem que focar muito nisso. Aí eu tô até vendo. Eu vou chegar no cavalo e você vai falar, ah, o nome dele? Cavalo. Cavalo do bandido é o nome. Ah, você falou que ia falar só quando aparecesse. Agora você Ah. deu spoiler. Agora já foi. É. Ih, perigos. Nossa, os caras tão me doendo aqui. Ai, Aí, mais um. sai fora. Mais um. Poxa, ela veio com faca pra me faquear e mas não me faqueou. Ai! O que esse cavalo faz? Ei. Ah, maneiro. Maneiro. Nossa, isso aqui cheio de gente vai dar um trabalho. Oh, o cavalo deu chungs, hein? É uma diferenciada. Cara, como
Como que eu vou fazer? Nossa, é difícil, viu? Ó, uma coisa que cautela a habilidade do cavalo é que se você tiver muito numa beirada, ele vai ir pra outra. Faz sentido. Ameniza. O cavalo é tri. Ai, 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 O ai, cavalo é o bispo do xadrez. ai. Ah, não. O bispo misturado com a torre. Que dia que nós vamos jogar xadrez em tempo real? Tem que ver isso aí. Você pode só pegar e mexer a pressa livremente. Ai, ai, É, ai, aí ai, não ai. tem mais como você morrer. A cor tá muito forte. Ah, eu dou um jeito de. Eu dou um jeito de morrer. Ai, por que que. Ai, Ó, deu mesmo. elas estão esfaqueando. Elas estão querendo me esfaquear. Ai. Haha. E a lentidão combinado com o cavalo. Nossa. Você bateu isso aqui no batido, no seco. Uhum. Ai, tá ligado? Antes eu chegava no padrão até o 17, só que daí com a cura chegou longe. O cara literalmente criou o movimento dos bonecos, pô. Aí é foda. Eu que programei tudo. É, Vai morrer ainda. Não morre não. Não, porra. Né? Não bateu. Deu pra fazer. Vamos ver quantos pontos. 6.530. Não. Nossa. Ó, conseguiu bastante. Comentários pro vídeo. Cara. Definitivamente um jogo. O bagulho tá maneiro. E é isso, acho que é um bom primeiro jogo. Espero que vocês tenham gostado e até.